Essa história aqui vai pra quem for tirar o visto. Assim, ó. Pra quem não sabe, pra você ir pra um certo país, o país tem que aprovar a sua presença lá. Pra ter certeza que você não é uma pessoa tentando fugir pra viver de forma ilegal lá, ou que você não é um maluco que vai infringir as leis. Sei lá pra mais do que serve o visto, mas tem que tirar. Eu pensei o quê? Vou deitar, tenho nada pra esconder, perder não, tá ótimo. Tô na lei, imposto de renda bonitinho, tenho família aqui, nossa, trabalho, vou deitar. Você fica confiante até a primeira encarada que você leva do cara que tá te entrevistando. Mas a hora que o meu brilho sumiu foi quando eu vi que o cara que ia me entrevistar era um ancião. Gente, espero que isso não chegue. Era um cara assim, bem idoso, gente, bem velho. E eu só comecei a pensar, como que eu vou explicar o meu trabalho pra esse cara? Ele não deve nem ter celular direito. O que eu vou fazer agora? E quando eu vi, ele reprovou a mulher que tava na minha frente. Nessa hora eu já pensei, me ferrei a meus amigos e amigas Estevão Ferreira. Foi isso que eu pensei. Aí eu já cheguei pro moço, né, com a perna bomba assim, oi, tremendo, né, morrendo de medo do cara. Ele começou a me perguntar tudo da minha vida, com quem eu morava, se eu pagava minhas contas, quanto eu ganhava, como era meu trabalho, e pronto, já comecei a ficar nervosa. Eu comecei a falar daquele meu jeitinho recifense bem rápido, assim, como eu tô falando aqui agora com vocês. Aí o cara virou pra mim e falou assim, você fala muito rápido, eu tô entendendo nada. Aí eu, pronto. E sabe por quê? Porque o cara mal entendia português, porque ele era gringo. Aí na minha cabeça eu pensei, Vanessa, caralho, você fez intercâmbio, você vai falar agora inglês com esse homem pra você provar pra ele que você sabe o que você tá fazendo aqui. Gaguejei, mas pelo menos meti o meu inglês ali, né, no nervosismo. Lá vai eu tentar explicar pro cara com que eu trabalhava, né? Depois de meia hora tentando explicar, ele vira pra mim e fala, como você se define? Aí eu, então, não entendi essa pergunta. Repetiu, how you define yourself? Aí eu pensei, ele deve estar perguntando qual é a definição do meu trabalho. Eu falei, digital influencer, né? Gente, até eu explicar que eu trabalho fazendo publicidade pra marcas através das minhas redes sociais em inglês e nervosa, custou. Pra um cara que não deve nem saber o que é rede social, custou. Mas como eu nasci com virado pra lua, eu consegui. Então assim, não achem que tirar visto é brincadeira e se preparem. Já, meus amores, É muito engraçado como uma decisãozinha pode mudar a sua vida inteira, né? Escuta só a minha história. Em 2019, completei 12 anos de casada. O casamento já tava morno. Não tava nem pra lá nem pra cá. Tomei a decisão, falei, quero me separar. Meu filho já tava com 9 anos. Meu marido relutou, coitado. Quando eu lembro disso, fico até com dó. Falou que ia mudar, falou que ia fazer isso, aquilo. Mas eu sou o tipo de pessoa que se eu colocar uma coisa na minha cabeça, eu faço. Esse mesmo ano de 2019, tava marcado minha laqueadura. Eu já tava esperando há muito tempo. E eu tava louca pra fazer. E meu marido ainda ficava falando que não, quando a gente tava junto. Porque ele ainda queria ter uma menininha. Ele que fosse pra lá com a menininha. Eu sei que 2019 foi o meu ano. Separei, fiz minha laqueadura, fui viver. Só que aí, depois de um tempinho, ele começou a mandar mensagem e fazer declaração. Fiquei balançada. Voltei porque eu também já tava com saudade, não vou mentir não. Nesse mesmo ano que a gente tinha voltado, que já era 2020, meu marido tinha namorado com a menina. Coisa de 2, 3 meses. Eu nem me envolvi. Na época, fiquei sabendo assim por terceiros, mas não dei muita bola. Não deu certo, ele terminou. Quando chegou no mês de dezembro, a irmã da ex-namorada dele entrou em contato com ele e avisou que ele seria pai. A ex-namorada estava grávida de 8 meses. A criança já estava para nascer. E ele não estava sabendo de nada, porque essa ex-namorada descobriu que a gente tinha voltado e não teve coragem de contar para ele que estava grávida. Ele ficou um tempão sem me falar. Questão de 2 semanas. E eu sentindo que ele tava diferente, cabisbaixo, e ele calado. Eu perguntava o que era, não tava entendendo nada, até que ele abriu o jogo. Falou que ia ser pai. Pô, ele mesmo não tava aceitando a história. Eu pensei em pegar minhas coisas e ir embora com meu filho. Depois, analisando toda a situação, era uma criança inocente que não tinha culpa de nada. Falei pra ele, vamos assumir essa criança. Eu tive que assumir também, né? E quando a criança nasceu, eu e ele estávamos lá. Depois ele fez DNA, até pra desencargo de consciência, e deu positivo. Hoje é a nossa menininha. Era a menininha que ele tanto queria. E vocês não sabem o tanto que eu sou apaixonada pelaquela menina. Ai, gente, foi bênção na nossa vida. Foi uma decisão louca que eu tomei, acabou trazendo esse resultado. Mas de verdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sou mãe da minha menininha sem precisar ter parido ela. E ela enche a gente de alegria. Todo mundo aqui em casa ama ela. A vida é muito curta pra gente ficar olhando pro lado negativo das coisas. Tem que olhar pro lado positivo e ser feliz.
Essa é a história de uma seguidora. E se você tem uma história que quer contar aqui também, manda no e-mail que tá na minha bio que eu vou contar como se fosse minha. Será que eu tô errada e sendo uma pessoa ruim por não pagar a faculdade da minha irmã? Ei, fica aí que tem história nova. Bom, no total, os meus pais tiveram eu e mais a minha irmã. Eu sou a irmã mais velha e ela é a irmã mais nova. Eu tenho uma vida completamente estável. Tenho o meu trabalho, meu marido, a minha casa própria. Graças a Deus, uma boa condição financeira. E isso faz com que eu ajude muito os meus pais. Só que ao contrário de mim, eu tenho uma irmã de 19 anos que é uma peste. A realidade é essa. A menina é completamente desinteressada na vida. Ela se formou no ensino médio muito tarde porque ela vivia matando aula, era um monte de coisa. E os meus pais sempre passavam mão na cabeça dela, né? Ah, porque é adolescente, não sei o que e tal. Enfim, eu nunca gostei desse comportamento dela, mas eu era irmã, né? Não era mãe. Só que aí ela se formou no ensino médio e ela não queria, porque não queria de jeito nenhum fazer faculdade. Mas eu conversei com ela e falei, cara, se tu não quer fazer faculdade, tu tem que fazer algum curso, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa da vida. E, gente, ela fez eu pagar 5 cursos pra ela. Ela fez eu pagar curso de maquiagem, ela fez eu pagar curso de doces, ela fez eu pagar curso de salão de beleza, assim, pra mexer com o cabelo. Ela fez eu pagar curso técnico, que ela abandonou no meio. No caso, foram 2 cursos técnicos que ela fez eu pagar e parou no meio. Ou seja, foram 5 investimentos que eu tentei fazer e todos ela levou na maior brincadeira da vida. Até chegar um ponto em que eu fiquei extremamente estressada e cansada dessa situação e falei que não ia mais ajudar ela. E não ajudei. Ela continuou seguindo a vida dela em festa, em farra, virando a vida dela de cabeça pra baixo, e eu deixei pra lá, falei, não vou mais ajudar. Porém, agora ela decidiu que ela quer fazer faculdade. Olha só, ela quer que eu pague a faculdade dela. Porém, eu me neguei a pagar a faculdade dela, porque eu já sabia que ela ia jogar tudo fora, e pagar uma faculdade é muito mais caro do que pagar um curso aqui ou outro ali. Eu não ia fazer um investimento desse sabendo que ela ia sacanear com tudo e talvez até parar no meio do curso. Ela me prometeu que não ia parar, que ia levar a sério, que ia levar isso, que ia levar aquilo, e eu falei pra ela que ela não tinha minha confiança pra essas coisas, que se ela quisesse que eu pagasse a faculdade dela, ela teria que me apresentar o tempo todo, todos os resultados das provas que ela fizesse, assim como todas as notas no final de cada semestre. Claro que ela não concordou. E por que ela não concordou? Porque ela já sabia que ela não ia levar isso a sério. Então eu decidi que eu não ia pagar. Mas aí é que tá o problema. Os meus pais estão infernizando a minha vida, falando que eu tenho que ajudar ela. E que a única condição que eu coloquei pra pagar a faculdade dela era absurda. E aí, vocês acham que eu estou errada em não pagar a faculdade da minha irmã? O dia que o entrevistador da empresa que eu queria trabalhar cortou a barriga com uma letra K e me fez um poema. Parece piada, parece fanfic, parece coisa de filme de terror, mas ela real e aconteceu comigo. A história aconteceu tem 2 anos e eu tava procurando emprego aqui na minha cidade. E aí eu achei essa empresa que tava com vaga e que ia ter processo seletivo e eu fui me candidatei, né? Foram 2 dias de processo e no primeiro dia percebi que tinha um cara me olhando muito, só que até então eu não sabia quem era entrevistador, quem era funcionário, eu não conhecia nada. Eu reparei que esse cara tava me olhando muito, mas tudo bem. Entrevista, eu passei pra segunda fase. Segunda fase a coisa começou a ficar estranha. Porque basicamente eram 3 entrevistadores e eles entravam em contato no WhatsApp pra falar se você tinha sido aprovada pra segunda fase ou se não, se você não tinha passado, se você tinha sido desclassificada. Entraram em contato no meu WhatsApp, que foi esse cara que tava extremamente obcecado por mim lá no dia da entrevista, que ele ficava me olhando, e ele mandou uma mensagem falando que eu tinha sido aprovada pra segunda fase, que ia ser tal dia, tal horário. E eu falei, tudo bem, bacana, né? Agradeci. Só que aí ele começou a ficar meio estranho, porque ele começou a me dar dicas de como ser aprovada. Ele começou a falar, eles vão fazer essas perguntas e você vai responder desse jeito que eles vão gostar. Esqueci de falar, mas eram 3 entrevistadores. E aí eles iam selecionar as pessoas que eles mais gostavam. Esse cara que me chamou no WhatsApp, que tava obcecado, começou a me dar dicas e ele falou simplesmente assim: não era pra você ter passado pra segunda fase, eles te acharam muito nova. Mas eu dei um jeitinho e insisti pra eles te aceitarem. Aí, se a coisa tava estranha, eu comecei a achar 30 vezes pior. Porque se eles não queriam me contratar, por que ele insistiu tanto que eles me aprovassem pra segunda fase? Mas tudo bem, agradeci as dicas, porque eu tava querendo muito esse emprego. Agradeci as dicas e cortei assunto com ele, porque eu nem tinha o que falar com esse cara. Porque aí ele continuou insistindo em me mandar mensagem e puxar assunto. E eu, como uma pessoa educada que sou, respondi a ele,
sendo bem seca, mas respondia. Só puxar assunto sobre o que eu fazia, que ele gostava muito de poema e que ele tinha escrito um poema pra mim. Aí ele me mandou esse poema e eu fiquei de cara com o que ele escreveu. Mas aí não vai caber tudo nesse vídeo, então curte pra parte 2. Parte 2 do dia que o entrevistador da empresa que eu queria trabalhar cortou a barriga com uma letra K e me fez um poema. Então na hora que ele falou que ele tinha feito um poema pra mim, eu fiquei sem acreditar e eu falei pra ele, mentira, me manda. Mandou o poema e eu fiquei de cara, porque não foi um poema escrito no computador, no celular ou um print da tela. Ele escreveu à mão. O poema simplesmente dizia: seus belos olhos, não sei o que lá, que eu te vi pela primeira vez, eu já me encantei, você tava nervosa e eu fiquei apaixonada e não sei o que, não sei o que. Tipo, as únicas coisas que eu lembro é que ele falava que os meus olhos eram muito bonitos, que eu tava nervosa, que era a primeira vez que ele tinha me visto e que ele já tava apaixonado. Eu, como tenho o dom de enrolar todo mundo, dei risada, falei que nossa, que tava incrível o poema, que ele levava muito jeito pra coisa. Até se era verdade aquilo que ele tinha escrito. E ele simplesmente falou que era verdade, mas que ele sabia que eu namorava, que ele respeitava aquilo. Mandou uma foto da barriga, uma foto da barriga, tipo uma selfie assim. E ele tinha cortado a barriga com gilete e feito a letra do meu nome na barriga. Na hora eu fiquei super horrorizada, porque aquilo era loucura pra mim. Ele fez um K gigante e vários pequenininhos ao redor. Aí eu fiquei super assustada, falei pra ele que não tinha necessidade nenhuma e nem o porquê dele ter feito aquilo. Só que ele queria me marcar na pele dele de alguma forma e essa foi a forma que ele encontrou. Aí no final das contas eu ainda fui pra segunda fase da seleção pra entrar na empresa. Eu passei e eu escolhi não entrar, porque o cara simplesmente ficou obcecado por mim e ficava me mandando várias fotos do corpo dele. Pulso, braço, barriga. Pra vocês, eu fiquei muito assustada com toda essa situação. Eu bloqueei ele, falei que eu não queria entrar na empresa e cortei total tipo de ligação que eu tinha, tanto com ele, tanto com a empresa. E foi isso. Dia em que eu e minha família conversamos com uma assombração. Antes de começar, eu já falo que se você tem medo desse tipo de coisa, nem continua nesse vídeo porque é aplicada essa história. Pra vocês conseguirem entender um pouco mais da história, aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai era caminhoneiro na época. Como ele sempre viajava pra muito longe sozinho, eu e minha mãe acompanhávamos ele nessas viagens. Em determinado momento, ele precisou fazer uma viagem pra entregar calcário. Então, a gente saiu da minha cidade, Mato Grosso do Sul, e foi fazer essa entrega em uma fazenda lá em São Paulo. Então, como era uma viagem bem longa e bem cansativa, a gente ia acabar chegando à noite nessa fazenda. Então, um dos chefes do meu pai ligou pra ele e falou: ó, tenta chegar até as 8 da noite, porque senão você vai ficar pra fora. E é muito perigoso o assalto lá por essas redondezas. Então, tenta chegar antes das 8 da noite, que tem alguém aqui que vai te recepcionar e vai te colocar pra dentro da fazenda. Como era uma viagem muito longa, meus pais quiseram passar no mercado pra comprar algumas coisas pra fazer janta pra gente. Isso acabou atrasando muito a nossa chegada lá na fazenda. Quando a gente foi chegar na fazenda, já era mais de 11 horas da noite. Quando a gente chegou lá na fazenda, o farol do caminhão acabou clareando a entrada. Então a gente começou a olhar para dentro da fazenda e realmente não tinha ninguém. Do nada apareceu um guarda muito bem vestido, de roupa social, bem formal, com mais de 5 cachorros do lado dele. Abriu a fazenda pra gente, falou pra gente entrar, apresentou a gente a fazenda, mostrou chuveiro, mostrou fogão, mostrou tudo que a gente ia precisar pra passar a noite ali. E ele também falou pra gente tomar um pouco de cuidado, porque a fazenda ela era abandonada e mal assombrada. Então, ao contrário do que tinham falado pro meu pai, que não ia ter ninguém na fazenda e que ninguém ia abrir pra gente se a gente chegasse depois das 8, esse guarda foi muito atencioso, abriu, recepcionou muito bem a gente. Ele apresentar toda a fazenda pra gente e a gente jantar, se despediu dele, agradeceu e a gente foi dormir no caminhão. E o guarda foi embora sentindo uma guarita que tinha ali perto. No dia seguinte descobrimos que aquele guarda não existia. Parte 2 do dia que eu e minha família conversamos com uma assombração. No dia seguinte, um dos colegas do meu pai foi lá bater na porta do caminhão pra acordar a gente finalmente descarregar a carga de calcário. Nisso, ele perguntou pro meu pai como que a gente tinha entrado dentro da fazenda, já que não tinha ninguém ali pra abrir o portão pra gente, já que ele tinha sido a última pessoa a sair da fazenda. Nessa hora, meu pai olhou pra ele, olhou pra gente e falou: ué, o guarda que tava aqui abriu pra gente. Nessa hora que a gente reparou que tinha algo de errado. O amigo do meu pai simplesmente olhou pra gente e falou: claro que não tem segurança aqui, não tem nada. Meu pai olhou pra ele e falou: mas o guarda era muito bem vestido, com mais de 5 cachorros, e apresentou a fazenda, mostrou onde tinha fogão, onde a gente podia tomar banho, apresentou tudo pra gente, depois ele foi embora pra guarita. O amigo dele insistindo que não tinha guarda ali. Só que nós 3 tínhamos certeza que a gente tinha conversado e visto o guarda na noite anterior, tanto que foi ele que abriu a fazenda pra gente.
E dessa conversa com um amigo do meu pai, eles começaram a discutir que não tinha guarita nenhuma, sendo que a gente tinha visto uma guarita. O pai falou, vamos lá, eu te mostro onde que é essa guarita. Chegou lá, perto da guarita que meu pai tinha falado pro amigo dele, não tinha nada além de uma caixa d'água. Até hoje a gente não sabe quem de fato abriu a fazenda pra gente. Realmente não tinha ninguém ali, tipo, a fazenda era abandonada, a única pessoa que tinha a chave era esse amigo do meu pai, que só ficou lá até as 8 da noite. Hoje em dia a gente prefere acreditar que aquele guarda que abriu a fazenda pra gente era alguma alma que queria proteger a gente. Já que se a gente continuasse lá fora com o caminhão, a gente corria muito risco de ser assaltado. E essa é a história da Camille. Camille, muito obrigada por ter compartilhado sua história comigo e com a gente aqui no meu perfil. Se você também tiver alguma história que você queira que eu compartilhe aqui no meu perfil, é só me seguir lá no meu IG, que é o mesmo @ aqui do TikTok, e me mandar a sua história que eu trago ela aqui pra você com toda certeza. E foi isso!